Olá pessoal, professor Tales, professor de língua portuguesa. Nós vamos começar agora então o nosso aulão de revisão da banca Univale, né? Qual é a vantagem e a desvantagem dessa banca? Vamos lá então. Só vejo vantagem, porque o aluno não precisa decorar regras gramaticais, a exemplo de outras bancas, como por exemplo, regras e entendimento da sua aplicação, né? Como por exemplo a FGV, que exagera em vários conceitos gramaticais, tipo diferenciar adjunto de nominal, de complemento nominal. Felizmente isso não existe, né, nos modelos de questões, né, que a banca Univale está produzindo. Só que vai exigir de você, do candidato, um conhecimento profundo do texto, né? O aluno, você tem que ter uma boa experiência de leitura para conseguir identificar os vários elementos que compõem a textualidade. Por exemplo, saber se o conteúdo textual é conotativo, denotativo, se ele é subjetivo, se ele é objetivo, quantas vozes discursivas tem no texto, a voz do narrador, a voz do personagem, por exemplo, ou as duas juntas, do narrador e do personagem, como no discurso indireto livre. Enfim, entender os modalizadores, se o texto é opinativo, se um texto é expositivo, e quais são os argumentos apresentados, qual a importância daquele argumento para a produção do sentido textual, qual é a tese defendida, enfim, são inúmeros os aspectos que a gente pode conseguir captar, né, e que são importantes para fazer uma boa análise textual. E a gente vai começar agora fazendo uma revisão dos tópicos principais para poder identificar as questões, né, conseguir acertar as questões da banca Univale. Vamos lá, pessoal, eu elaborei um materialzinho aqui para vocês, com bastante gráficos, né, diagramas, para a gente conseguir chegar lá. Vou colocar aqui e a gente já vai seguindo. Então, é importante entender sempre qual é o comando da questão. Se o comando é de compreensão ou o comando é de interpretação. Como assim, professor? Como é que eu vou diferenciar os dois tipos de comando, né? O comando de compreensão é aquele mais simples, né? É aquele que, digamos assim, as informações estão explicitamente na superfície do texto, elas estão explícitas. Os conteúdos são literais, né? Então, os comandos podem aparecer como segundo o texto informa que, em relação ao texto, o autor justifica o fato de, né? Então, aqui não existe dedução, não existe inferência, são aquelas questões que a gente começa a aprender. Quando a gente está aprendendo interpretação textual, né? São aquela primeira fase em que você busca aquelas informações mais simples, mais elementares, né? Que podem ser facilmente compreendidas. Agora, os comandos de interpretação são os mais difíceis, porque a gente vai ter que buscar no texto informações implícitas que não estão na superfície, né? Então, o leitor ele vai precisar inferir, ele vai precisar deduzir informações, né? Como é que o comando pode se apresentar? Infere-se, infere-se do texto que, o texto permite deduzir que, depreende-se do texto que, o autor sugere, ele faz uma sugestão. Mas, de qualquer forma, nada disso pode ser inventado, tá, pessoal? Não podemos extrapolar, que é um grande erro. A extrapolação é um grande erro da interpretação, né? Eu não posso sair dentro daquilo que o autor quis dizer, daquilo que está circunscrito, né? As ideias circunscritas do autor. Então, isso a gente depois vai ver nas questões, esses conceitos vão aparecer. Então, resumindo, na compreensão o conteúdo é explícito e na interpretação o conteúdo é implícito, correto? Vamos lá, quais são os erros comuns que a gente vê em provas textuais? A extrapolação que eu acabei de falar, extrapolação ou minimização, né? Eu vou inventar informações, né? Só que eu tenho que ficar dentro do texto. O texto está aqui, ó. Então, a informação eu tenho que buscar aqui dentro do texto. Eu não posso sair do texto. Se eu sair do texto, eu estou maximizando. Pode ser verdade aqui fora, pode ser verdade, tá? Mas não é a verdade do texto, é a verdade exterior ao texto.
Depois a gente vai ver alguns comandinhos, né, disso que eu estou mostrando aqui para vocês. Vamos lá. O outro erro comum é a redução. A gente sabe que um texto ele é formado, em regra, um texto dissertativo argumentativo, especificamente, ele é formado por vários argumentos. Argumento 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu pego só um argumento e digo que a ideia principal do texto é aquele argumento. Não, aquele argumento não é a ideia principal. A ideia principal é a tese que eu estou defendendo, né? Então esse é um erro que a gente chama de reducionismo. Eu pego apenas um aspecto textual e digo que aquela ideia inserida nesse aspecto é o elemento principal do texto. Então esse erro a gente chama de redução. Existe um outro erro que às vezes a gente pensa que nunca vai cometer, que é a contradição e inversão. Então o texto diz o que a informação é A e o gabarito diz que a informação é B. Ah, mas é difícil? Não, às vezes pode cair nessa pegadinha. Então é apresentar uma informação contrária à ideia do texto. Esse erro a gente chama de inversão. E um texto, uma informação, um tipo de erro chamado de erro de vocabulário. A banca coloca uma palavra, seleciona uma palavra de significado complexo, ou seja, uma palavra não muito usual, como eixo da interpretação. Então, por exemplo, se tiver assim, o verbo prescindir, o substantivo defeso, o cético, o diletantismo, são palavras que não são muito corriqueiras, comuns, né? E aí a banca pode pegar uma palavra dessa como eixo de interpretação. Por exemplo, vamos pegar aqui. É válida a disposição gratuita do próprio corpo, com um objetivo científico para depois da morte. Isso é válido, né? É defesa a disposição com objetivo altruístico. O que é defesa? Isso é verdade? Isso aqui está numa lei, né? É um artigo da lei. Isso é certo ou isso é errado? Ah, olha só. O que é defesa? Defesa é proibida. É proibida a disposição do corpo, né? Com objetivo altruístico. Então, esse conhecimento está correto, né? Agora vamos ver o segundo exemplo. Conduzir veículos automotores prescinde de carteira nacional de habilitação. Prescinde, normalmente, as pessoas acham que significa necessário, necessita. É o contrário. Prescinde significa dispensa, tá? Então vamos ver se isso aqui é verdadeiro ou é falso. Certo ou errado? Conduzir veículos automotores dispensa a carteira nacional de habilitação? Não. Então esse conteúdo está errado. Então muito cuidado com algumas palavras que podem ser aquilo que não são. Então isso seria um erro de vocabulário. Uma palavra com erro de vocabulário. Tem questões que são localizadas, voltadas para uma parte específica do texto, né? Então são questões específicas, e são questões do conjunto, né? Voltadas para mais de uma parte do texto. Então, se o texto for complexo, sobretudo, né, esse conhecimento vai ser global. E também a banca pode pedir paráfrases, né? Ou seja, ela pode pedir uma reescritura de um texto. Então, na reescritura, o que pode acontecer, né? Numa reescritura? Não posso alterar o sentido, eu não posso alterar o sentido, eu tenho que respeitar a ideia original do autor e ela tem que respeitar a norma culta. O que a banca faz numa questão de reescritura? Ela muda a ideia ou ela provoca um erro? Ela provoca um erro. Nesse caso, é um erro, né? Nesse contexto. Vamos lá, então? Vamos analisar aqui um texto misto. O que é um texto misto? É um texto que mistura dois códigos, o verbal e o não verbal. Verbal e o não verbal, né? O que é o não verbal? O desenho, né? Enfim, as ilustrações, as expressões faciais, enfim. Todos os elementos que não são texto. Segundo a esposa de Agar, na juventude ele era. Vamos primeiro ler o que está nos balões de fala. Isso aqui é balão de fala, né?
balão de fala. Tem o balão de pensamento que tem umas bolinhas assim, né? Aí ele está pensando, é que eles estão falando. Como era o Agar quando era mais novo? Duas amigas conversando, né? Como era o Agar quando era mais novo? Ele era um jovem impetuoso. Impetuoso. Daí elas continuam conversando. Infelizmente, depois que casamos, então essa aqui é a gente supõe, a gente infere que seja a esposa, né? A esposa do Agar. E aqui está o Agar, né? Vamos lá. Infelizmente, depois que casamos, que nós casamos, né? O ímpeto, o impetuoso e ímpeto. O ímpeto dele se transformou num passo lento. Então, houve uma transformação. Ele era impetuoso e depois ele se tornou não impetuoso, quer dizer, num passo lento, né? Então, segundo a esposa de Agar, na juventude, ó, nesse momento aqui nós temos um marcador, ó, temporal. Então, ele era pretérito imperfeito. Ele era o quê? Ele era introspectivo, ele era calmo, ele era sensível, ele era entusiasmado ou ele era carinhoso? E aí, pessoal, o que vocês respondem, né? O que ele era? Bom, se ele era impetuoso, e tem que ser alguma coisa impetuoso, ó, é o contrário de passo lento. Então, aqui a gente já tem uma dica, mesmo que a gente não saiba o que seja impetuoso, né? Então, aí, a gente vê ó, o que é impetuoso, que tem ímpeto, que se move com rapidez, né? Que revela seu comportamento com ardor, com fogacidade, né? Com veemência. Então, aqui eu peguei do Google, né? Do dicionário. Então, na juventude, a esposa de Agar, o que ela disse? Que ele era o quê? Ele era entusiasmado, porque depois, o que aconteceu? Ele se transformou num passo lento, isso na voz da esposa do Agar. Então, aí uma questãozinha de vocabulário. Vocabulário. Então, a semântica, né? Semântica, uma questão semântica. Vamos lá. No segundo quadrinho, a fala da personagem revela, então, primeiro quadrinho, segundo e terceiro, né? Então, ela quer no segundo quadrinho. O que está acontecendo? A banca quer. Então, dizem que a grama do vizinho é mais verde. É um sapo falando, né? Grande coisa, ó, grande coisa. Né? Reticências, grande coisa. Eu sou daltônico, ó, eu sou daltônico. Então, não faz diferença se a grama é verde ou se a grama não é tão verde assim, né? Se ela é mais verde ou menos verde. Então, vamos lá. No segundo quadrinho, a fala do personagem revela ó, grande coisa, hesitação, indiferença, contradição, raiva ou exaltação. Bom, ó, raiva e exaltação normalmente são sentimentos, né? E geralmente esses sentimentos vêm com ponto de exclamação, né? Exclamação. Aqui a pontuação é o quê? A pontuação é reticências, então deixa o texto o quê? Deixa o texto solto, assim, não marca também contradição, né? Então o que marca aqui, pessoal? Indiferença. Indiferença. Poderia ser hesitação, mas pelo contexto é indiferença. Tanto faz. Ó, tanto faz. Ó. Tanto faz. Tanto faz. Né? Hesitação é se ele ficasse em dúvida. Não, ele não está hesitando, ele não está em dúvida. Tá? Ele não duvida. Não duvida. É tanto faz. Tanto faz. Então aí a gente tem uma outra questão de vocabulário. Pessoal, cuidado com os marcadores de intenções, né? O que são esses marcadores de intenções? A gente chama também de a banca pode colocar a palavra modalizadores. São os modalizadores, né?
O que são esses modalizadores? São palavras ou estruturas que mostram o quê? Que mostram a intenção do autor do texto. Vamos lá. Se tiver assim escrito, quer ver uma coisa? A descoberta poderá ajudar a entender as doenças mentais como autismo, Alzheimer e entre outras. Poderá. Poderá é um marcador de possibilidade. Então, quer dizer que não é uma certeza. Se a banca disser que esse enunciado ele transmite uma certeza, ela ajudará a descoberta, ajudará a entender as doenças, esse enunciado está errado. O advérbio talvez também é outro marcador de intenções, né? É um marcador de dúvida, talvez. Então, a descoberta poderá ajudar a entender as doenças mentais, como o autismo, o mal de Alzheimer e talvez a esquizofrenia. Aí, se a banca perguntasse assim, a esquizofrenia está na relação de doenças que serão entendidas com auxílio da descoberta, também é errado. Isso é uma possibilidade, talvez. Talvez é um advérbio, né, de dúvida. Então, não é uma certeza. Mais uma. O advérbio não exatamente é um marcador parcial. O filósofo não acreditava exatamente na teoria. O que significa isso? Que ele poderia acreditar parcialmente, né? Parcialmente. Que é outro advérbio, né? Parcialmente, uma parte e não um todo, né? Predominantemente é a que ocupa a maior extensão. Então, não é totalmente, é predominantemente. Quer dizer, existe essa intenção e essa intenção é que predomina. Mas há outras, né, possibilidades. Outras possibilidades. Cuidado com as palavras reducionistas, né? O único objetivo do texto. Cuidado. Geralmente um texto não tem um único objetivo. Ele vai defender uma tese e vai trazer outras informações relativas a isso. O adjetivo principal destaca uma ideia, um tema, um argumento, em relação aos demais elementos. Então, eu posso ter vários elementos, só que um é principal, né? E os outros são coadjuvantes, né? São secundários. Então, principal, né? E esses aqui são secundários. Perfeito? Então, mostrando esses modalizadores, né? Outra informação importante do esquema de interpretação é identificar o que é fato e o que é opinião. São coisas muito diferentes, tá? Fato é aquilo que realmente aconteceu, um feito, aquilo que existe, que é real. Então, ele transita no nível da objetividade. Então, é alguma coisa que pode ser comprovada. É algo factual, né? Factual. Já a opinião, ao contrário de fato, é um modo de ver, é um modo de pensar, é um juízo, é uma posição. Então, está ligado ao que? À subjetividade. Então, é um ponto de vista de alguém. Então, voltando aqui para mim, olha só. O autor, a banca pode questionar aquele conteúdo e perguntar se aquela informação ela pode ser, se ela é um fato ou se ela é uma opinião. Aí nós temos que avaliar os elementos que estão ali contidos, né? Se o elemento for factual, se ele traz objetividade, se aquele conteúdo pode ser comprovado, isso é um fato. Já se for um ponto de vista de alguém, uma ideia de alguém, um juízo de valor, uma apreciação, aquele conteúdo vai ser o quê? Vai ser uma opinião. Então, fato se insere num oposto de opinião. São coisas bastante distintas, né? Vamos voltar aqui para o material para a gente complementar esses conteúdos. Vamos lá então? Vamos lá. Aqui eu tenho outros modalizadores. Tá? O que são modalizadores mesmo? Olha só. São marcas que identificam o quê?
o ponto de vista, ó, o ponto de vista do enunciador. Quando eu digo enunciador, se tiver numa fala, é a linguagem oral, né? Se for escrito, pode ser um autor. Então, o enunciador é um termo genérico, né? É um termo, que a gente chama de hiperônimo, né? Vamos lá, então. Modalizadores. Então, por meio deles, né, o autor expressa a sua opinião, a sua proposta, defende seu ponto de vista. Então, vamos observar alguns modalizadores. É importante que o governo invista. É necessário que o governo invista. É preciso que o governo invista. Eu não estou dando minha opinião? Estou. Estou dizendo o que o governo deve fazer diante de uma situação. Assim como o governo deve investir, o governo precisa investir. Também é uma opinião. Né? Então, aqui temos que cuidar, porque isso aqui fica muito sutil. A falta de recursos tecnológicos nas escolas públicas constitui um déficit a corrigir. Isso aqui parece que não há opinião, né? Parece um texto objetivo. Não. Um déficit a corrigir. Ó. Um déficit que precisa ser corrigido. Também é opinião. Só que aqui a corrigir é uma oração reduzida de infinitivo, mas ele também expressa uma opinião. Aqui dois advérbios, ó. Infelizmente, lamentavelmente, não houve investimento tecnológico. Eu também estou omitindo a minha opinião, eu estou lamentando, né? Eu estou mostrando o meu juízo de valor, o meu senso crítico a respeito de que não houve investimento tecnológico. Significa que eu queria que houvesse, né? Eu desejaria que houvesse investimento tecnológico, só que não houve, ó. Infelizmente, lamentavelmente, não houve. Então, são apreciações, né? Então, vamos lá. Eu fiz um passo a passozinho aqui, que provavelmente vai ajudar vocês, um passo a passo, na hora da prova, né? Primeira coisa, né? Vamos pensar assim, a gente está diante do texto da prova, e a prova da Univale só vai ter texto, provavelmente. E também pode ser que ela coloque um texto misto, um texto verbal e não verbal, com uma imagem, né? Pode colocar uma propaganda, pode colocar um convite, pode colocar um outro gênero textual. Então, vamos pensar assim, né? Para efeito de interpretação. Primeira coisa, eu olho primeiro o comando da questão. Né? E vejo o que a banca está solicitando. Primeira coisa. Depois, eu olho a fonte. De onde vem esse texto? A fonte é um elemento importantíssimo para a interpretação textual. A fonte, de onde que veio o texto? O texto veio do quê? A banca pode escolher, e como a gente já olhou algumas questões, ela pode pegar um conto, um fragmento de um conto, que são gêneros textuais, né? Então, são gêneros textuais. Pode ser um conto, que é uma narrativa breve, né? Pode ser o quê? Pode ser um romance. Pode ser uma crônica. Lembra que a crônica está sempre ligada a um fato, a um acontecimento, né, na sociedade, né? Pode ser o quê? Pode ser uma campanha publicitária. Pode ser uma campanha publicitária. Pode ser até um convite. Né? Pode ser um convite, enfim. Pode ser vários gêneros textuais. Então, cada gênero tem uma característica e tem uma linguagem própria, tem uma maneira de ser construída. E dessa forma, se eu consigo pegar um gênero, eu já consigo avançar muito, entender qual é o gênero, claro, né? Eu já consigo avançar muito para conseguir interpretar um texto. Né? Eu sei, por exemplo, que o conto e o romance são gêneros tipicamente narrativos. Vai ter um enredo, vai contar uma história, vai ter narrador, vai ter personagem, essa história acontece num tempo, então tudo isso. Pode ser também que a banca utilize gêneros do meio jornalístico, por exemplo, uma notícia, uma reportagem, né? A banca pode colocar, por exemplo, também uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, né? Que daí já é um estilo objetivo, não é subjetivo, né? Enfim. Então vamos lá, então essa é a segunda. Então,
Qual é o veículo de comunicação aqui, né, em que esse texto está inserido? Se é um jornal, é uma revista, é um website? Qual é o suporte? Né? É um livro, é um folheto, está na mídia digital? Claro, olhar o conteúdo da questão, né? E depois, outra coisa importantíssima, olhar o título. Vamos botar aqui, qual é o título? Porque normalmente no título já está praticamente inferido o tema. Então, o título do texto. O título do texto. Quando tem, às vezes é só um fragmento, não tem título, né? Mas o título diz muito sobre o quê? Sobre a tese que está sendo defendida, né? Que é o conjunto de argumentos, esses argumentos que vão defender uma ideia, um ponto de vista, uma noção, enfim. É tudo isso, né? O título, às vezes tem subtítulo que também podem ajudar, né? Esse subtítulo também pode ajudar a fazer uma conexão interpretativa, né? E outra coisa, a estrutura textual. A estrutura é fundamental. A estrutura textual é fundamental. Normalmente, vamos pegar agora um texto da tipologia dissertativo-argumentativa, né? Então, qual é a sua estrutura? Vai ter uma introdução, lembra daquelas redações escolares, acadêmicas, né? Então, vai ser a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o que o autor vai fazer? Ele vai posicionar o leitor sobre a temática que vai ser desenvolvida. Então, é uma introdução propriamente dita. Ele vai apresentar a ideia. Geralmente, qual é o objetivo daquele texto, né? A que ele está se propondo. O desenvolvimento, geralmente, são os argumentos que ele vai utilizar para a defesa do ponto de vista. Estou falando de uma tipologia dissertativo-argumentativa. Vamos supor, eu quero defender uma tese, que os efeitos climáticos que a emergência climática está relacionada com a ação humana no planeta. Então, essa é a minha tese. Quais são os argumentos que eu vou utilizar, né? Que o homem está poluindo, que não está respeitando as regras ambientais. Então, eu vou usar todos os argumentos para defender esse ponto de vista, né? Então, é isso. Então, é muito importante entender quais são os argumentos, né? Quais são os argumentos que estão em operação, que estão ali trabalhando para produzir a argumentação, né? O ponto de vista. E no final é a conclusão, quer dizer, qual é a ideia final, né? Qual é o arremate, né? Qual é a conclusão que o autor chegou. Tudo isso é fundamental para chegarmos a uma boa interpretação, né? Qual é a tese defendida, qual foi o recorte que o autor fez, porque o recorte, cada autor produz, né, o seu recorte dentro de uma temática. Então, pego um tema e eu vou procurar um recorte, né? E outra coisa, qual é a linha argumentativa? Eu falei de argumento, né? Qual é a linha argumentativa? Eu posso trabalhar com 3 argumentos, por exemplo, argumento 1, argumento 2, argumento 3. Então, ele vai trabalhar com 3 tipos de argumentos, né? E aí, como que esses argumentos, eles são fortes, eles são fracos? É um argumento convincente ou não muito convincente? É um argumento baseado no quê? Num exemplo, eu posso usar um argumento exemplificativo. Posso citar um exemplo. Posso citar, por exemplo, as cheias no Rio Grande do Sul. Então, eu posso usar essa exemplificação como uma consequência dos eventos climáticos, né, extremos. Eventos climáticos extremos, como no caso a enchente, né? Eu posso usar também um argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade? Segundo o pesquisador tal,
isso está relacionado ao pouco, né, as cheias no Rio Grande do Sul estão relacionadas a pouco investimento em estrutura, há muito uso inapropriado do solo, das margens, né, ciliares que ficam próximas aos lagos, aos rios, enfim. Então eu posso usar um argumento de autoridade. Quem é que produz esse argumento? Uma autoridade. Um climatólogo, um pesquisador, um engenheiro, um agrônomo, enfim, alguma pessoa, alguém que se especializou nisso aí. Eu posso também pegar um argumento, um referencial histórico. Uma contextualização histórica. Eu posso fazer uma comparação entre a última cheia de 1941 com a atual e ver quais foram as diferenças entre tudo isso. Então, eu pego um elemento histórico para formar a minha argumentação. Então, tudo isso faz parte de um texto, né? Então, exemplificação, um argumento de autoridade, um argumento histórico. Eu posso, por exemplo, pegar até mesmo uma obra literária, uma obra que pode ser um filme, né? Pode ser um filme, uma obra, né? Pode ser enfim, pode ser um livro, Também é uma outra maneira de produzir a argumentação, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o material que eu produzi, então, né? Identificar qual é o autor, né? Qual é o veículo, ler muito bem, primeiramente, o enunciado da questão, depois a fonte, de onde é que vem o texto, onde é que ele está inserido, né? Descobrir a linha argumentativa. E tem mais, tá? Não é só isso, não. Tem muito mais aqui. Aqui eu citei algumas formas argumentativas. Ó. Eu expliquei para vocês que eu posso argumentar dando exemplos. Ó, dando exemplos. Mas eu também posso citar uma autoridade, que é o argumento da autoridade, que eu já falei, né? Eu posso parafrasear, né? Eu posso pegar uma frase de um outro autor, né? Sem alterar o significado original. Eu posso fazer uma paráfrase, parafrasear, né? Eu posso pegar um evento relatado, algum acontecimento, alguma coisa que já aconteceu. Eu posso usar a contra-argumentação, que é o argumento de oposição em contraste, daí eu vou usar um conector mais, porém, todavia, contudo, embora, ainda que, para mostrar um contraste. Um contraste, né? Posso comparar, usar o argumento de comparação, posso usar o argumento de causa e a sua consequência, né? Então, as chuvas provocaram a desocupação dos moradores numa comunidade. Então, a causa foi a chuva. Qual foi a consequência? A desocupação. Ou, de uma maneira muito trágica, né, a perda das suas residências, né, que foram levadas pelas águas. Né? Outro argumento importante é se o texto for, por exemplo, for misto. Se o texto for misto, a gente tem que saber que as imagens, por exemplo, desenho, charge, fotografia, infográfico, elas contribuem para a produção do sentido, para fundamentar ou afirmar um posicionamento do autor. Pode acontecer isso sim, né? Então, aqui eu tenho ainda, né? O que é importante? Sublinhar os adjetivos e os advérbios. Ó, normalmente os adjetivos, eles podem ser factuais ou valorativos. Se eles forem factuais, os adjetivos forem factuais, eles estão relacionados ao que é fato, ao que é real, né? E se eles forem valorativos, estão relacionados com opinião, que é uma visão, uma maneira de ler aquela realidade, né? Olhar para os elementos coesivos, né? Se tem figura de linguagem, a banca também pode explorar essas relações metafóricas, né? Ou seja, subjetivas, figurativas. Então, basicamente é isso. Eu já te falei sobre o gênero discursivo, que pode ser um conto, um romance, uma crônica, uma notícia, uma reportagem, um artigo científico, um artigo de opinião.
E uma tipologia, que pode ser narrativa, vai contar uma história, descritiva, vai caracterizar um personagem ou um ambiente, pode ser dissertativa expositiva, que vai apresentar uma ideia, fatos, mas sem opiniões. Já o dissertativo argumentativo, ele vai mostrar um ponto de vista, ele vai ser o quê? Ele vai ser opinativo, né? Pode ser injuntivo, pode instruir, pode ensinar, né? Pode ser dialogal, como uma entrevista com perguntas e respostas, e pode ser epistolar, como uma carta, um e-mail ou algum elemento de comunicação, algum meio de comunicação escrita. Outro fato importante, que também é interessante a gente abordar, como é que esse texto vai aparecer na prova? Ele vai aparecer em dois formatos. Ou ele vai aparecer no formato de prosa, ou vai aparecer no formato de poema, em verso, que a gente chama, né? Ou verso ou prosa. O texto em prosa é esse texto comum que a gente tem em jornais, nas comunicações mais comuns. Eles são elaborados em parágrafos, em períodos, como nos livros escolares e tudo mais, né? Já o texto em verso é um poema. Então ele vem em que são versos, são cada linha de um poema. E o conjunto de linhas, né, de versos, a gente chama de estrofe. Então é um texto poético. Então nós temos um texto em prosa ou um texto em verso, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Vamos voltar para cá. Por que chove tanto? Olha só, a gente estava falando em chuva. Então, não há cidade que passe incólume por chuvas de intensidade das que desabaram sobre São Paulo neste início de verão. Gente, isso aqui faz tanto tempo e voltou agora, né? A pergunta que todos fazem é, por que chove tanto em um único lugar? Estão percebendo que aqui, isso aqui é um parágrafo, né? Deixa eu botar aqui primeiro. Já vou botar todo o material. Opa, desculpa. Isso aqui é um parágrafo, né? E daqui até aqui é um período. Aqui, outro período. Então, quando eu estou escrevendo em parágrafos e em períodos, o texto é em prosa. Já se eu estou escrevendo em verso, cada linha de um poema é um verso. E cada conjunto de versos é uma estrofe, né? Esse daqui é um poema do Manuel Bandeira, modernista, né? E aqui o texto em prosa foi publicado de uma revista, então é um artigo de uma revista. Perfeito? Então, só para a gente ver. Outro elemento importante é perceber se as palavras estão usadas no sentido conotativo ou no sentido denotativo. São coisas completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Então, o sentido conotativo está ligado à subjetividade. Então, é um conteúdo subjetivo. Já o conteúdo denotativo, lembra do dedo? Você toca com o dedo. Você toca com o dedo. Denotativo é o conteúdo objetivo. É o conteúdo objetivo, então subjetivo. Quando eu falo em conteúdo conotativo, eu estou falando em figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Muito comum na nossa conversa do dia a dia, também comum em contos, em poemas, é comum também em romances, até em textos jornalísticos, geralmente aqueles textos mais críticos, eles trazem figuras de linguagem. Né? Figuras de linguagem. Então já remete o texto para uma subjetividade. E por que a gente usa figura de linguagem? Por que a gente deixa o texto conotativo? Porque o texto ele fica mais expressivo, né? Eu trabalho mais a expressão, ele fica mais expressivo. Eu consigo veicular mais informações, né? E de uma maneira que vai envolver mais o leitor do que um texto denotativo, que é um texto mais objetivo, né? E tudo mais.
Eu mostrei aqui para vocês, aqui mostrei material, aqui ó. Toda profissão tem seus espinhos. É claro que profissão não tem espinho, né, pessoal? Então, o espinho está sendo usado no sentido conotativo, né? Metafórico. O que seria espinhos do ponto de vista denotativo, no sentido concreto, objetivo? Espinhos significam dificuldades, né? Dificuldade nas tarefas, nas condições de trabalho. A nova realidade rendeu frutos políticos. Fruto é alguma coisa que nasce numa árvore, né? Então, a palavra fruto significa o quê? Ganhos, vantagens, resultados. O homem procura novos caminhos na tentativa de fixar suas raízes. Caminho não é o caminho mesmo. Aqui, caminho está sendo usado no sentido figurado, metafórico. Também a gente pode dizer metafórico, né? Então, o que são caminhos? Formas de se estabelecer, né? Caminhos para fixar novas raízes, formas de estabelecer, né? Aqui eu tenho um texto em prosa ou texto em verso? Eu tenho um texto em verso, né? Vamos ler o texto? É noite. É do Carlos Drummond de Andrade. É noite. Sinto que a noite, não porque a sombra descesse, bem me importe a face negra, mas porque dentro de mim, no fundo de mim, o grito se calou, fez-se desânimo. Sinto que nós somos noite, que palpitamos no escuro, e em noite nos dissolvemos. Sinto que a noite no vento, noite nas águas, na pedra. Ela está por tudo, né? A noite está por tudo. Agora vamos ver como é que a gente pode. Esse texto está em prosa e está em verso. Está em verso, né? Está em verso. Cada linha de um poema é um verso. Vamos lá. O gênero textual é um poema que está escrito em... A linguagem conotativa ou denotativa? Ela é conotativa, porque usa figuras de linguagem, né? A noite não é noite porque deixou de ser dia. A noite tem um outro sentido. E vamos ver aqui como é que foi explorado esse conteúdo numa questão de prova? Vamos lá. A palavra noite está sendo usada em sentido conotativo, verdadeiro ou falso. Como é que está lá no poema? Sinto que a noite, não porque a sombra descesse. Então, ela está sendo usada no sentido conotativo. Então, noite... depois eu falo um pouquinho mais sobre o poema. O termo noite evoca significados de valor negativo? Sim, porque a noite não é o contrário de dia. Noite é algum momento do eu lírico do poeta, né? O poeta Carlos Drummond, a gente chama de eu lírico, né? É aquilo que o poeta está sentindo, expressando. A noite é uma coisa negativa, é uma coisa ruim. É algo que está acontecendo naquele momento, naquele período histórico em que se encontrava o autor, né? O poeta. O termo noite evoca significados de valor negativo. Como é que eu sei? O grito se calou, então eu não posso mais gritar. Eu tenho que ficar contido, eu não posso mais gritar. Eu não posso expressar o meu pensamento. Eu não posso, discordar, porque o grito se calou, eu não posso mais gritar. Fez-se o desânimo, quer dizer, as pessoas ficaram desanimadas. Houve um desânimo em relação a tudo isso, né? E o terceiro, a banca não vai perguntar, porque a palavra sublinhada no texto é um verbo conjugado no imperfeito subjuntivo. Não porque a sombra descesse, sim, está no imperfeito do subjuntivo, mas isso a banca não pergunta, né? Aqui é só para mostrar o subjuntivo, mas a banca não vai perguntar, mas só para vocês entendam que o modo subjuntivo, é um modo hipotético. Ele é duvidoso, existe uma possibilidade. Então, o modo subjuntivo, ele é diferente do modo indicativo. Lembrando que o modo indicativo ele está relacionado com a certeza. Isso pode ajudar na interpretação, tá? Mesmo não conhecendo a gramática do verbo. Então, como é que eu faço para conjugar o subjuntivo? Eu coloco a chavezinha, né? É preciso que eu. É preciso que eu desça, que tu desças, que ele desça. Será que eu vou descer? Não sei. É uma intenção, é uma possibilidade, é uma hipótese.
hipótese. É preciso que eu desça, que tu desças, que ele desça. Para pegar o ônibus, por exemplo, né? Desça uma ladeira. Agora vamos para o futuro. Quando eu descer, quando tu desceres, quando ele descer, é uma intenção, né? Ó, quando eu descer a ladeira, eu pegarei o ônibus. Quando tu desceres a ladeira, né? Então é uma possibilidade, é uma hipótese. E o pretérito imperfeito subjuntivo, a chavezinha é se eu. Se eu descesse, se tu descesse, se ele descesse. Se eu descesse a ladeira, eu pegaria o ônibus. Se tu descesses a ladeira, tu pegarias o ônibus. E assim vai, né? Então, o modo subjuntivo é o modo da incerteza da hipótese e o modo indicativo é da certeza, né? É da certeza. Vamos ver uma questãozinha aqui. Vamos lá. O poço dos desejos. Isso aqui é um texto misto, né? O que é misto? Porque eu estou usando o código verbal e o não verbal. As redes sociais permitem que seus usuários facilmente compartilhem entre si ideias e opiniões. Na tirinha há um tom de crítica a aqueles, né? Aqueles que. Então, o que a tirinha está criticando? Isso aqui é um texto, óbvio, né? Que tem uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, e a gente vai entender, né? O título já diz muito, ó, o poço dos desejos. O que é o poço do desejo? É aquele poço em que a gente joga moedas, a gente faz um desejo e espera que esse desejo se torne realidade. É para isso que as pessoas colocam as moedinhas no poço, né? Então, esse é o contexto. Esse é um contexto. Agora, vamos ver o que está acontecendo na tirinha 1. Um desejo, ó, interrogação, um desejo, daí a personagem diz, poder criticar o mundo, olha novamente aqui, ó, a ideia não está conclusiva, ó, poder criticar o mundo, ó, ela pegou a moedinha e jogou a moedinha no poço, ó. Então houve essa dinâmica, né? Essa progressão, existe uma progressão, né? Existe uma progressão. 1, 2, 3. Então, poder criticar o mundo sem fazer esforço algum para mudá-lo. Jogou a moedinha, né? Daí, olha só o que aconteceu, o desfecho, né? A conclusão, aqui é a conclusão. Conclusão. Oba! Oba, uma interjeição, né? Oba! Uma rede social. Novamente, é o ponto de exclamação. Uma rede social. Oba, uma rede social. E olha só o que aparece como imagem, né? O Facebook, o ícone do Facebook, né? Tal. Então, vamos ver. As redes sociais permitem que os seus usuários facilmente compartilhem entre si ideias e opiniões. Perfeito, verdadeiro, óbvio, né? Na tirinha, há um tom de crítica. Então, o que a tirinha está criticando? Olha só. Aquelas pessoas, aquelas pessoas que fazem uso inadequado das redes sociais para criticar o mundo, elas fazem um uso inadequado? São usuários de redes sociais e têm seus desejos atendidos? Será que os desejos são atendidos? Se supõem críticos, porém não apresentam ação efetiva. Poder criticar o mundo, sim, se supõem críticos, verdadeiros, né? Sem fazer esforço algum para mudá-lo, porém não apresentam ação efetiva. Então, aqui está o nosso gabarito. Vamos olhar as demais? São usuários das redes sociais e não criticam o mundo? Claro que criticam. Então, criticam, né? Criticam o mundo, criticam o mundo. Se esforçam para promover mudanças no mundo, sem fazer esforço. Então, essas duas aqui, se enquadram naquele erro que nós vimos no início do texto, que é o quê? Que é a oposição. Contrário, né? É o contrário, é a posição, é o contrário, é o erro da oposição e o erro do contrário. Então, aqui a gente resolve uma questãozinha, né, de interpretação, que a gente chama de inversão também. Oposição pode ser inversão ou oposição, né? É o contrário do que o texto quer dizer. É o contrário do que o texto quer dizer.
Aqui temos uma tirinha da Mafalda, ela é muito usada em questões, né? Aí, a Mafalda está perguntando por um outro personagem que é menor que ela, que está a Mafalda, né? Aí, o balão de fala. Oi, como você é pequenina, qual é o seu nome? Como você é pequenina, que está ruim para ler, aqui deve ser um ponto de exclamação, né? Qual é o seu nome? Aqui é um ponto de interrogação. Aí a menina fala liberdade. Liberdade. Daí a expressão da Mafalda, a expressão da menina, e aí continua. Já tirou sua conclusão estúpida? Todo mundo tira uma conclusão estúpida quando me conhece. Conclusão estúpida, né? Conclusão estúpida quando me conhece. Então a gente sabe que a liberdade é pequena, né? Ela é pequena. Vamos lá então? Vamos lá. Considerando o conteúdo do texto, assinale a alternativa correta. O texto revela uma crítica à ausência de liberdade das mulheres ao personificar tal direito civil mediante uma garota de pequena estatura. Bom, vamos lá. Olha só aqui, pessoal. Vou botando aqui. Ela não revela a ausência, né? Ela diz que a liberdade é pequena, não que ela é ausente. No texto, a altura física e o nome da menina, que conversa com Mafalda, são determinantes para alcançar a crítica proposta na tira. Sim, são determinantes. Que a liberdade, a altura física, que ela é pequena, né? Já coloquei ali, e que o nome é a liberdade é pequena. A liberdade é pequena, né? Vamos ver a alternativa C. A tira de Mafalda propõe uma reflexão acerca das liberdades individuais de cada cidadão, questionando o significado do próprio nome liberdade. Não está questionando o nome liberdade, e sim fazendo uma referência a que a liberdade é pequena, né? Ela não alcança aquilo que deveria alcançar. Vamos ver aqui, continuando, desculpa aqui. Na tira de Mafalda, o leitor é provocado a refletir sobre sua liberdade de expressão, não é sobre a sua liberdade de expressão, é a liberdade como um todo, né? O texto precisa ser lido no âmbito conotativo, a partir da conjunção dos seus elementos verbais e visuais, os quais juntos constroem a crítica à falta de liberdade das crianças. Não é a falta da liberdade das crianças na atualidade, né? Então, na realidade, é a liberdade como um conceito universal, e não é a liberdade da criança. Então, aqui é como se fosse um reducionismo, né? Isso aqui é um reducionismo. Então, a ideia está reducionismo, está reduzida. Nós vamos à próxima, né? Leia e julgue o item subsequente acerca das ideias e dos aspectos linguísticos da tirinha apresentada. Então, a tirinha é um gênero textual, a gente já viu, né? É um gênero. É um gênero textual, né? Que tem o quê? A tirinha. Qual a diferença da charge para a tirinha? A charge tem só um quadro. Só um quadro, né? Só tem um quadro. E a tirinha tem uma progressão. Pode ter um 2, 3, 4, 5 e assim vai indo. Né? A história em quadrinho tem vários, são várias páginas de quadrinhos. Né? Então, ó, olha o título, como é importante. Ó, Dia das Crianças. Dia das Crianças. Aqui é o título. Né? Daí são dois personagens aqui, né? Dois meninos. Ganhei um livro. Ganhei um livro. Ganhei um livro. O livro está escrito com caixa alta, então ganhei um livro. Então ele deu ênfase ao livro. E sabe você como funciona esse negócio? Ó, funciona esse negócio? Então a ênfase está aqui. Ó, funciona esse negócio? Então
o garoto A e o garoto A e o garoto B, né? Daí o garoto A, ele complementa. Meu pai disse que é só abrir a primeira página, conectar no cérebro e navegar pela imaginação. E aí o outro menino, o garoto B, fez essa expressão aqui, ó, essa expressão facial. Vamos ver então como é que fica? A pergunta presente no segundo balão, então nesse segundo balão aqui, né? E como funciona esse negócio? Segundo balão. Evoca, sugere, né? Evoca, sugere o fato de os jovens terem mais familiaridade com tecnologias digitais e seus produtos do que com livros. Será que é possível fazer essa inferência? Essa interpretação? Essa interpretação verdadeira? Olha só como é que ele fez como é que ele se referiu ao livro. Como é que ele se referiu, como é que ele usa o livro. Esse garoto aqui, o B, ele não sabe como é que funciona isso aqui, ó. Que ele é de uma geração que nasceu na era digital. Né? Na era digital. E aí, o garoto A, ele usa palavras, ó, abrir, conectar e navegar, que são palavras da geração digital, mas para usar numa geração analógica, né? Por oposição à digital. Então, pessoal, olha só, os garotos mostram que não têm familiaridade com os livros físicos, né? Tanto que por isso que ele usou aqueles termos, as tecnologias, né? Como abrir, tudo bem, abrir está certo, né? Conectar já é um termo digital e navegar é um termo digital, né? Da era digital, das tecnologias digitais. Agora, continuando, no último balão, o personagem emprega verbos que surgiram com a tecnologia digital. Esses verbos aqui surgiram com a tecnologia digital, ó, abrir, conectar e navegar, eles surgiram com a tecnologia? Não, ó, olha só, cuidado, tá, pessoal, que tem uma pegadinha. Abrir não surgiu, conectar também não surgiu e navegar também não surgiu. Tanto que o Pedro Álvares de Cabral navegava, isso em 1500, né? Então, eles não surgiram. Eles passaram a assumir um novo sentido dentro das tecnologias, né? Então, muito cuidado com isso, né? Esses verbos já existiam antes das tecnologias digitais. O que eles ganharam? Eles ganharam novos sentidos. Ganharam novos sentidos. Então, cuidado, muita gente pode ter colocado essa informação como sendo certa, né? Como sendo certa. E para a gente fechar a nossa aula, nós vamos ter aqui uma questãozinha também mista, no que se refere aos aspectos linguísticos do texto, julguem os itens subsequentes, né? A gente tem 3 mosquitos aqui, né? Mosquito A, mosquito B e o mosquito C. Qual é o contexto? Qual é o contexto? Doenças transmissíveis, né, por mosquitos. Então, o mosquito que está voando, o que ele diz? Oxe, sai daí, doido. Oxe, sai daí, doido. Mosquito A, né? Ele fala para esse mosquito aqui, né? Sai daí, doido. Relaxa, véi. Relaxa, véi. A gente é da turma da Zika. E aqui tem um frasco da vacina contra a dengue, né? Contra a dengue. Então, vamos lá. O emprego das palavras doido e véi o emprego indica que há uma relação simétrica e informal entre os interlocutores. Quais são os interlocutores? Os 2 mosquitos. O mosquito A e o mosquito B, né? Simétrica e informal,
Sim, existe, porque é uma linguagem informal. Né? Ele está usando o quê? Ele está usando, ó, doido, uma gíria. Né? E aí, véi é gíria, é uma palavra coloquial. Então, ambos estão usando linguagem informal. Segundo, conclui-se da fala do mosquito que está voando que ele se dirige a apenas um dos dois mosquitos que estão próximos ao vidro de vacina contra a dengue. Sim, olha só. Se ele tá dizendo assim, hoje, sai daí doido, se ele quiser se referir aos dois, ele poderia dizer assim, saiam daí doidos, ó. Saiam, plural, ó. Daí doidos. Saiam daí seus doidos. Então, saiam e doidos. Daí seria. E aí, o modo verbal está no imperativo afirmativo, né? Sai tu, saia você, saiamos nós. Saí vós e saiam vocês dois, né? Que seria o plural, né? Saiam vocês dois. Plural. Então, pessoal, eu acho que a gente já conseguiu, voltando aqui para a minha imagem, né? A gente já conseguiu, então, ver muitos tópicos interessantes, né, para a interpretação textual da banca Univale. Então, é só seguir aquele passo a passo que eu dei para vocês, leiam com muito cuidado os argumentos, as informações e uma outra coisa importante, as vozes discursivas. Quem está falando, né? Ó, importante entender aqui, vê, ó, as vozes discursivas. O que são vozes discursivas? Quem está falando? De repente, é o narrador? É o personagem? É alguém que está sendo citado durante o texto? Então, tudo isso produz sentido e a banca pode explorar esse conteúdo, né? As vozes, a voz do narrador, a voz do personagem, ou dos dois, ou, de repente, pode ser também um terceiro citado. Legal, pessoal? Então, muito obrigado por essa oportunidade. A equipe aqui do Energia está torcendo que vocês desempenhem muito bem nessa aula, né? Nessa aula não, desculpa, nessa prova, né? Desse concurso e consigam alcançar o maior número de questões. Muito obrigado e até a próxima aula. Muito obrigado. Sucesso aí na prova.